Nós nos encontramos para o programa Deus, Médico dos Médicos. Hoje, um programa todo especial. Alguém que você já conhece. Já houve um programa aqui com esse nosso caríssimo amigo, de uma competência enorme, Dr. Lair Ribeiro, que vai tratar de um assunto que nos envolve. Quantas vezes nós olhamos e lemos sobre alimentos e perguntamos uns aos outros, ora, há muita gordura e o açúcar, como que é o caso? Perguntas estas e outras tantas que surgem no dia a dia. E nós temos aqui alguém que pode nos dar uma orientação correta, uma orientação que ilumina os nossos caminhos e nos ajuda em nossas decisões. A medicina nutricional, Dr. Lair Ribeiro. Seja bem-vindo. Dom Fernando, é um prazer muito grande estar aqui com o senhor, com o Sidney, com os telespectadores, discutindo um assunto tão importante, porque Hipócrates, o pai da medicina ocidental, 400 anos antes de Cristo, dizia: deixe o seu remédio ser o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Aliás, antigamente, o alimento era realmente o remédio. Não tinha outra Não existia essa quantidade de remédio que existe hoje. E nós vemos nos escritos antigos que eles enumeram as ervas, os alimentos. E está voltando, porque hoje nós temos os chamados alimentos funcionais. Que estão, por exemplo, um abacate, por exemplo. O abacate não é só uma fruta, ele tem uma série de princípios ativos importantíssimos que quase que viram um remédio mesmo. Por exemplo, o abacate? Por exemplo, nossa, por exemplo, o citosterol, que é uma substância que tem lá, que baixa o colesterol. Abaixa o colesterol. Eu achei que ele tinha muita gordura. Não, a gordura que tem no abacate é uma gordura benéfica. É o ômega 9, é o ácido leico, que é o mesmo que tem no azeite de oliva. É o mesmo que tem. Então, o azeite de oliva também é benéfico para baixar o colesterol. Não só para baixar o colesterol. O azeite de oliva, o ácido oleico, que é o ômega 9, ele é anti-inflamatório. As pessoas, nos lugares onde se ingere muito óleo de oliva, extra virgem principalmente, vivem muito, não tem Alzheimer. Existe uma substância no azeite de oliva chamada neocantal, que não deixa formar beta-amiloide, não deixa a pessoa ficar... O que é a beta-amiloide? Beta-amiloide é a estrutura que precede o Alzheimer. Mas qual a quantidade que a pessoa deve ingerir de leite de oliva, de óleo de oliva diariamente? Uma média de 2 colheres de sopa por dia. Dividido em... E se por acaso toma mais? Não faz problema. Não faz problema nenhum. Porque eu gosto da verdura, porque região mediterrânea, minha mãe era italiana. Sim. Então é muito azeite na comida. Mas ele tem que ter 4 características para realmente valer a pena. Ele tem que ser extra virgem, ele tem que ser prensado a frio, ele tem que ser em vidro, evita em lata, por causa do metal pesado, e de preferência o vidro tem que ser escuro. Eu brinco... Mas o azeite a gente tem que consumir ele não é em frituras e nada. Não é em frituras. Em saladas, se em por um acaso você utilizá-lo na fritura, você pode utilizar uma vez só. Aí eu digo que o pior veneno que eu conheço chama-se pastel de feira. Por que o pastel de feira foi muito mal? Porque vai repetir. Porque o indivíduo, aquele óleo que ele tinha que jogar fora, se ele jogar fora o óleo todo dia, ele não tem lucro. Aquele óleo que ele está fritando aquele pastel para você hoje, ele está usando ele há 5 meses. Cada vez que ele refrita com o mesmo óleo, a gordura trans e o ácido oxidado aumenta. Passou uma lei no Brasil de que você não pode mais vender nada que tenha gordura trans. Só que a lei tem um detalhezinho que você vai aprender agora. E é por unidade. Então, se eu tenho um biscoito que tem gordura trans e ele, vamos supor, tem 10 miligramas de gorduras trans, se eu quebrar esse biscoito em 2, fizer 2 biscoitinhos, agora eu posso vender e falar que não tem trans. Porque a unidade não tem aquela concentração. Então você deve lembrar do seu biscoito favorito, de repente diminuiu o tamanho. Você lembra que o seu biscoito ficou menor e veio mais na caixinha? Aí ele não tem Aí ele continua tendo trânsito, do mesmo jeito. Aí é uma sacanagem. Mas é a lei, querido, é assim. É por unidade. Então você divide o biscoito no meio, aumenta a quantidade. Como se fosse a metade. Como se fosse a metade. E agora você pode colocar sem gordura trans. E os refrigerantes zero? Deus me livre. É preferível até o do açúcar do que o zero, porque para chegar naquele sabor
sem caloria, sódio. A quantidade de químico que tem ali. Muito sódio, né? Muita química, né? Para chegar. Geralmente tem o seguinte: o refrigerante é rico em cafeína, é rico em açúcar, é rico em sal. Tá? Além do problema do pH, que é talvez o maior problema de todos. Tá, já que o senhor falou do pH, voltando no azeite, e a questão da acidez do azeite? Tá, a acidez, quanto mais baixa, melhor. Por que é melhor a acidez? Porque o pH do sangue é 7,35 a 7,45. Quando você ingere uma substância que tenha muita acidez, você sacrifica a célula. Mas o limão não tem acidez? Não, o limão ele é alcalino. Não é ácido. Não, o vinagre também não é? O vinagre pode ser alcalino ou não. O limão, quando metabolizado no corpo, como ele é rico em minerais, o metabolismo final é alcalino. Nem tudo que é ácido na boca vai ser ácido no organismo. Entendeu? Então o metabolismo final do limão... E até quanto é tolerável de acidez no azeite de oliva? Não, até 0,5%. Até meio? Até 0,5%. Mas eu vejo 5%. Mas o 0,5% é o ideal. 0,5% só. É o ideal. Então, é no máximo até meio. Quando ele é bom mesmo, ele é menos de 0,5%. É 0,5% no 0,8%. Eu já vi 0,1, 0,2. Mas geralmente eu olhava 0,8. Se não me engano, até uma ocasião o senhor falava sobre isso. Dom Fernando, só vou falar uma coisa para o senhor. Quando eu falei porque eu vim aqui e que o doutor Lair Ribeiro estava vindo para cá, então tem uma enormidade de perguntas de pessoas que mandaram fazer perguntas para o senhor, pessoas da indústria farmacêutica, clientes da Ultrafarma, amigos, né? Mas tem muita pergunta. Mas o senhor quer chamar a escalada primeiro? Tem uma escalada? Não sei. Vamos lá então ver. Tá, então acho que tem uma escalada e depois tem pergunta para o senhor aqui bastante. Bom dia, Dom Fernando, bom dia, Sidney, e bom dia, doutor Lair Ribeiro. Com certeza vocês já conhecem a famosa frase, você é aquilo que come. Portanto, então isso significa que se comemos coisas saudáveis, o organismo agradece. Caso contrário, melhor nem comentar, não é mesmo? Mas o interessante é que o programa de hoje vai tratar justamente deste tema. Ou melhor, vamos falar da medicina nutricional. Vamos aprender de que forma podemos utilizar os alimentos como remédios naturais criados por Deus. E falando em nosso Criador, ninguém melhor do que o senhor, Dom Fernando, para conduzir o programa. Nós vemos assim a importância dos alimentos e é o próprio Deus que nos concede, né? E ela tem razão. O seguinte, nós somos aquilo que comemos, aquilo que absorvemos, aquilo que pensamos e quem nós amamos. Exatamente. Esse último aspecto aí é essencial. Se nós temos um coração grande e amamos a Deus, então a generosidade, o amor gratuito, o amor dadivoso estará presente. Não tenho dúvida. Nossa, e aí o mundo seria outro. Não haveria tantas pessoas levadas por interesses, e às vezes até interesses mesquinhos, né? Doutor Lair, uma pergunta minha. O açúcar refinado faz mal? Quanto menos açúcar você ingerir... Não importa qual? Melhor. Não, faz diferença. O mascavo, por exemplo, é muito... Qual o melhor de todos? O melhor de todos é não açúcar. Não açúcar. Tá, mas já que você quer ingerir açúcar, eu diria que é o mascavo. O mascavo. Depois o cristal. Depois o cristal, depois o refinado. E o último o refinado. Tá. Agora, deixa eu te responder. Entre açúcar e adoçante artificial... eu recomendo que você fique com açúcar. Entre adoçante e açúcar. Então o senhor é contra adoçante? Sou contra, com exceção... Faz mal? Com exceção da estévia. Tá, Por que Porque eu vejo tantas pessoas que tomam, até eu chamo de hipocrisil. Eu chamo de hipocrisil. Você quer saber? Vamos pegar aspartame. Aspartame, quando cai no sangue, vira ácido fórmico, que é de matar formiga. Remédio para matar formiga, dá lesão cerebral. Tem gente que aspartame? O senhor está brincando, o aspartame estou falando sério. É uma toxina. Quando entra no sangue, ele se transforma em ácido fórmico, lesa o cérebro. Tem gente que tem cefaleia crônica, eu tiro o aspartame. Mas assim, a partir de uma quantidade grande que se ingeriria, não. Tem gente que são hipersensíveis. Às vezes um cafezinho é o suficiente para desencadear a cefaleia. Então ele causa um problema grave. Complicado. E a sacarina? A sacarina você já precisa de quantidades grandes, porque os estudos com sacarina e câncer são doses absurdas de sacarina. Só que a sacarina tem uma outra desvantagem. Ela aumenta a sua vontade de comer doce. Ela aumenta?
você fica com vontade de ingerir carboidrato. Interessante. E a sucralose? A sucralose, o problema dela é o cloro. Ela é uma substância que passa pelo intestino sem ser absorvida. Você fala, se ela não é absorvida, ela não prejudica, mas ela deixa um resíduo que é o cloro. E quando você absorve o cloro... Esse cloro que usa em piscina, a mesma coisa? Cloro, esse mesmo cloro. E esse cloro vai e entra no lugar do seu iodo. Porque o cloro, o bromo, o iodo, eles são halógenos. Cloro, flúor, bromo e iodo são irmãos. E nós necessitamos do iodo. O iodo nós necessitamos para tiroide. Até no sal é adicionado, porque para não dar... Não é o suficiente, mas é o suficiente para não dar bócio. Agora, para ter uma tiroide... O que é bócio? É quando a tiroide, você já viu as mulheres... Geralmente... Antigamente tinha muita gente que usava o papo, né? Que é o papo. Com 9 a 15 vezes mais. No homem? Na mulher do que no homem. Por quê? Porque, eu gosto dele que ele vai assim, né? Porque é o seguinte, porque quando a mulher tem mama, então a mama precisa de iodo. Ela já tem pouco iodo. A mama ainda puxa, aí fica menos ainda. Aí dá o bócio. Isso. Agora, o senhor é a favor ou contra a medicina ortomolecular? Porque eu já vi médicos falar mal da medicina. Eu não sou nem a favor nem contra, depende do profissional, entendeu? A medicina ortomolecular em si é uma medicina muito evoluída. Quem desenvolveu ela foi um ganhador de prêmio Nobel, que é o Linus Pauling, que é o único indivíduo na história que ganhou 2 prêmios Nobel. Mas por que no Brasil ela não é reconhecida? Porque tem muito profissional que, como a medicina ortomolecular ela é uma coisa aparentemente fácil, tem muito médico que se habilita nela. Mas o médico que faz ortomolecular bem feito, ela tem grandes... Estados Unidos, a Europa já são... a Alemanha... ela é reconhecida. Aqui também ela é reconhecida. Ela não é reconhecida no Brasil como especialidade. Então, como especialidade, mas ela é reconhecida como prática médica. Como prática médica, mas como especialidade não é. Referente ao programa da semana passada, teve aqui uma médica, a doutora Sônia, Sônia Maria. Dona Sônia Maria. Sônia Maria. Que é geriatra. E eu perguntava para ela, porque hoje o senhor sabe disso, é muita gente consumindo cálcio em comprimido, em cápsula, para evitar osteoporose, muita propaganda de cálcio. E eu lembro, eu já trabalho com remédio há mais de 40 anos. Qual a pergunta que o senhor tem para mim? Deve tomar cálcio ou não? Primeiro, osteoporose não é só um problema mineral, é um problema proteico também. E o médico esquece isso, ele só fica preocupado com a parte mineral. Se você não tiver proteína, você não tem estrutura óssea, porque o mineral vai se depositar na proteína. Às vezes o indivíduo tem osteoporose porque não está ingerindo proteína o suficiente. Bom, falado isso, vamos para a história do cálcio. Mas na proteína tem cálcio, não? Não tem. Mas a estrutura do osso é proteica. É proteica. O osso, a parte mineral vai depositar na parte proteica. Mas deixa eu ir para a sua pergunta. O cálcio é o seguinte, se você tomar cálcio sozinho, ele não fica no osso. Ele vai para a artéria e deposita. Ele vai para a artéria. Aí é grave. Eu sei, mas os estudos mais recentes mostram... calcifica. Isso, os estudos mais recentes mostram que se você tomar placas que surgem. Se você tomar cálcio sozinho, você aumenta as placas de ateroma. Então o que você tem que fazer? Mas no Brasil, doutor Lair, como eu vendo cálcio, existe um uso indiscriminado de cálcio. Mas não quer dizer... E propagandas e propagandas. Eu sei, mas deixa eu orientar o certo. A pessoa tem que tomar cálcio, vitamina D e magnésio. Esse trio tem que ser junto. Magnésio eu tomo. Então, o magnésio ajuda o cálcio a segurar no osso. Se eu tomar o cálcio sem o magnésio, o cálcio não segura no osso. A vitamina D me ajuda a absorver o cálcio. E o magnésio me ajuda a segurar o cálcio no osso.